Ah, boa tarde a todos. Como nós temos um programa bastante extenso, eu gostaria de pedir que todos tomassem os seus lugares, porque, obviamente, que como a acadêmica Mônica Gadelha colocou, é um seminário ou um simpósio que eu tenho enorme interesse. Eu eu fui apresentada à obesidade ainda no meu curso médico, e a partir de daí eu sempre tive enorme interesse por essa doença, até porque, curiosamente, os obesos não se acham doentes. Então, eu sempre achei isso uma das coisas mais interessantes com relação à obesidade, e hoje a gente sabe que é uma doença crônica com todos os problemas que a gente tem a partir daí. Eu gostaria de começar o simpósio chamando para tomar assento à mesa os dois palestrantes da primeira parte, que são o professor Amélio Godoy Matos, da PUC, e o professor Denizar Viana, da UERJ. Por favor. E nós vamos começar mais ou menos imediatamente, porque, se houver possibilidade, antes do nosso chá, nós poderemos fazer uma pequena discussão e, após a segunda parte, nós vamos ter um tempo maior para maiores discussões. Eu gostaria de iniciar agora com a apresentação do professor Amélio Godoy Matos, da PUC, que vai nos falar a respeito de obesidade, o que nós precisamos saber. Tenho certeza que será uma excelente apresentação, porque o professor Amélio é um excelente conferencista e acho que todos vão começar, talvez, a aprofundar um pouco mais e ter um pouco mais de curiosidade sobre essa doença. Amélio, por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigado, ilustríssima, excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, meus nobres colegas e amigos, Mônica Gadelha, que me deu esse presente de estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Eu vou fazer uma coisa que não, o título da aula não era essa, o título da palestra não era esse, eu sei, foi o colega de Campinas que não podia vir, então eu vou fazer uma espécie de o que eu entendo que nós todos, como médicos, deveríamos saber, devíamos conhecer. Então, vamos começar. Esses aqui são meus conflitos de interesse. Vamos começar com a epidemiologia da obesidade. A obesidade hoje é uma pandemia. Vocês olhem apenas para o lado direito, para ser breve, o lado direito que está highlight com a tela vermelha. Vocês têm a prevalência de obesidade nos adultos acima de 20 anos em 2010, em 2005, em 2015 e, por último, a projeção para 2030. Vocês vão ver que em 2030, cerca de 1 bilhão e 400 mil pessoas terão excesso de peso ou obesidade. Se vocês quiserem ser mais breves, vão ver que já agora, em 2025, 1 bilhão e 100 mil pessoas no mundo se apresentam com excesso de peso e obesidade. O Brasil não é diferente. E o Brasil vem gradualmente, vocês estão vendo a prevalência da obesidade aumentando gradualmente aqui à direita, aqui também à esquerda, em homens e mulheres. E vocês têm aqui em cima que 68% dos adultos brasileiros já têm excesso de peso. Isso significa dizer que 7 em cada 10 brasileiros estão acima do peso considerado normal, com índice de massa corporal acima de 25. E 31% da população brasileira adulta já apresenta obesidade, ou seja, 3 em cada 10 brasileiros são obesos. Em 2019, 60 mil mortes por doença crônica não transmissível no Brasil foram associadas ou foram devidas ao excesso de peso.
Esses dados são sempre muito contundentes. Então, até 2030, 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 7 homens viverão com obesidade. Ou seja, com índice de massa corporal igual ou maior do que 30. Eu não estou falando mais de sobrepeso ou de excesso de peso. O que equivale a mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Estamos falando em 2030, em 2020 nós já temos, em 2025 nós já temos 1 bilhão e 100. Globalmente, mais de 160 milhões de anos perdidos de vida saudável foram devidos ao alto índice de massa corporal. A obesidade é uma doença genética. Eu vou mostrar alguns dados para vocês aqui, para resumir e dar a entender para vocês que as pessoas não são obesas, não se tornam obesas porque simplesmente querem ou porque simplesmente estão vivendo num mundo ocidental com ambiente obesigênico. Vocês vejam que a hereditariedade do índice de massa corporal, em geral, é de 40% a 50%, mas se eu considerar as pessoas com obesidade severa ou grave, 60% a 80% de hereditariedade. Esse é um estudo à direita, um gráfico de um estudo extremamente interessante, um estudo de intervenção epidemiológica, quando o grupo de Claude Bouchard, no Canadá, pegou 12 pares de gêmeos idênticos, de gêmeos monogêmeos, enfim, gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, e submeteu-os a um estudo bem controlado com 1.000 calorias de excesso acima do gasto metabólico basal deles, todos os dias, durante 100 dias. Com exercício também bem controlado, apenas uma caminhada leve por dia. Durante 100 dias, essas pessoas foram submetidas a uma dieta, portanto, hipercalórica com 1.000 calorias por dia. E vocês estão vendo aqui a primeira informação desse estudo. Os gêmeos engordavam igual, mas diferente entre si. Então, o gêmeo A e o gêmeo B se correlacionavam, mas diferentes, por exemplo, entre esse gêmeo aqui. Esse grupo de gêmeos aqui, por exemplo, esses aqui, chegaram a ganhar 13 quilos em 100 dias, enquanto esse grupo aqui chegou a ganhar apenas 6 quilos em 100 dias, com o mesmo excesso calórico. O que é que isso significa? Obesidade é uma doença genética, mas melhor ainda, essas pessoas que não engordavam tanto, elas dissipam mais energia. Para a mesma ingesta calórica, para o mesmo excesso calórico, eles engordaram menos. Então, a informação aqui é que, provavelmente, eles gastam mais em repouso, gasto metabólico basal, do que um outro par de gêmeos. E esse estudo aqui agora é o inverso. Eles fizeram uma dieta de muito baixo valor calórico para o mesmo grupo de pares de gêmeos e a coisa se manteve igual. A interpretação é exatamente a mesma. Ou seja, os gêmeos engordam igual, né? E também aqueles que dissipam mais calorias são os que perdem mais peso. Então, há uma inversão aqui na curva. Desde 1994, quando foi descoberta a leptina, ou seja, o primeiro gene definitivamente associado à obesidade, vocês estão vendo aqui, vários novos genes foram descritos. Aqui à esquerda ou à direita de vocês são os genes associados com a obesidade ou causais para a obesidade, ou seja, são as obesidades. Também 12 genes causadores de obesidade. E à direita, vocês estão vendo aqui agora, a partir dos estudos de genoma humano, foram aparecendo mais e mais genes, a princípio com genes candidatos, depois com o genoma humano amplo, e aqui nós temos agora cerca de 1.200 locos genéticos associados com a obesidade. A barra em azul é porque a maioria desses estudos foi de origem europeia, foi em países europeus, portanto, tem poucos estudos em países africanos e poucos estudos em países latinos, mas a maioria aqui em estudos em europeus. Então, isso sugere definitivamente que a obesidade é uma doença de base genética. Vamos separar agora os principais aspectos das obesidades monogênicas, aquelas que eu falei para vocês,
que são apenas 12 genes até hoje descritos causadores da obesidade, versus as obesidades comuns, que são as poligênicas. Vejam só, a obesidade monogênica tem início cedo, em criança, logo mais cedo, é o início precoce. Tem uma alta expressão genética, uma alta contribuição do gene, portanto. É sempre uma mutação única, de um único gene. O efeito genético é muito acentuado. Ela é rara, ela é bem rara. Tem uma alta penetrância e não sofre influência do meio ambiente. Então, essas pessoas serão obesas, quer queira, quer não queira, independente do ambiente onde elas vivem, claro, óbvio, desde que exista comida disponível. Para o outro lado, nós temos as obesidades comuns, essas que nós vemos no dia a dia. São as obesidades hoje chamadas poligênicas e estão associadas com aqueles 1.250 locos genéticos suscetibilizadores ou associados com obesidade. Nesse caso, ela é muito comum, uma contribuição genética modesta. Obviamente que, como é uma obesidade poligênica, algumas variantes genéticas podem se associar. Então, quanto mais variantes genéticas associadas, maior a expressão da obesidade. Então, são centenas de variantes genéticas. Cada variante tem um efeito pequeno, a princípio. É muito comum, baixa penetrância da hereditariedade, e o ambiente, o meio ambiente, exerce um efeito fundamental. Porque as pessoas se perguntam o seguinte: bom, mas se a obesidade é genética, por que só agora que nós temos essa pandemia? Porque nem sempre houve essa pandemia de obesidade. Sim, porque essa obesidade é a obesidade mais comum, é a poligênica, que está, então, necessitada da expressão desses genes, ou o favorecimento desses genes pela influência genética. Vejam um modelo aqui, tem alguns já descritos e com pacientes, enfim, tratados ou não, mas um modelo da obesidade de um gene, que é o gene do receptor da melanocortina 4. Veja, a criança expressa a obesidade desde criança, e essa é uma das poucas obesidades genéticas, só tem a leptina e ele, que já tem um tratamento com um medicamento, que é a setmelanotida. Então, vejam ele já em adulto aqui, com obesidade controlada, depois que começou a tomar o remédio. Então, esses scores poligênicos de obesidade, praticamente a gente não tem utilidade na prática clínica, mas aqui é só para sugerir a interação gene-ambiente, vários ambientes, ambiente A, B ou C, contribuindo ou não para a expressão desses genes e para a obesidade. A obesidade está associada com muitas comorbidades e muitas complicações. Então, eu só separei aqui alguns aspectos da obesidade, ou alguns domínios da obesidade. Metabólicas, cardiometabólicas, hormonais, neoplásicas, uma miscelânea e o domínio psicossocial. Então, metabólica em especial, a síndrome metabólica, doença esteatose hepática, a esteatohepatite metabólica, diabetes tipo 2, etc. São várias essas comorbidades aqui associadas. Não vamos elencar cada uma delas, porque certamente tomaria muito tempo. Vocês veem aqui, por exemplo, a associação do índice de massa corporal com a prevalência de comorbidade. Vocês estão vendo aí que quanto maior o peso, quanto maior o índice de massa corporal, maior a expressão dessas complicações associadas com a obesidade. Doença cardiovascular, dislipidemia, hipertensão e, por fim, diabetes tipo 2. Mas notem uma coisa: quem mais se associa com a obesidade, quem mais sofre a influência da obesidade é a pressão arterial. Então, a obesidade é a principal causa, ou a mais frequente causa, de hipertensão arterial. Mortes globais relacionadas com a obesidade. Esse estudo saiu aqui em 2017, mas é extremamente interessante que vocês estão vendo em amarelo exatamente as doenças cardiovasculares. A maior causa de doença, a maior mortalidade associada com a obesidade é exatamente por doenças cardiovasculares. Vocês veem que diabetes está aqui embaixo. Então, a mortalidade por diabetes não é tão alta assim, mas a gênese do diabetes, a influência do peso sobre o diabetes é muito alta.
Aqui nós temos também alguns tipos de cânceres, que está aqui, olha, por exemplo, cerca de 6,4% está de mortalidade por câncer, esses cânceres associados à obesidade. Uma coisa muito importante que eu achava que nós todos deveríamos entender e conhecer é que as obesidades não são iguais. Então, elas dependem da distribuição de gordura. Então, na década de 90, no IED, me chamava a atenção algumas coisas, porque aqui nem todo paciente que se apresentava no nosso ambulatório com obesidade tinha diabetes ou tinha uma síndrome metabólica. E o inverso é verdade, porque nem todo portador de síndrome metabólica ou diabetes era obeso, tinha muitos de peso normal. Então, isso me chamou a atenção e eu sugeri, na época, uma hipótese de trabalho que a obesidade era uma doença do tecido adiposo, que a obesidade era uma doença, que as doenças metabólicas eram do tecido adiposo, diabetes e obesidade e síndrome metabólica seriam doenças do tecido adiposo. Primeiro, pelo excesso de adipócitos, pelo tamanho dos adipócitos, quanto maior o adipócito, principalmente o adipócito da região visceral, que é um adipócito maior e menos proliferativo, ele não multiplica fácil. O tipo ou local de adipócitos, vocês vão entender já qual é o local, quais são os locais associados com proteção ou com risco, e as secreções do adipócito, ou seja, as chamadas adipocinas. Mas o que mais me chamava a atenção era esse último item aqui, a ausência ou escassez do tecido adiposo. A partir daí, nós nos interessamos em estudar as pessoas de peso normal apresentando uma doença metabólica ou diabetes. A curiosidade era essa aqui. Por que esses dois senhores aqui, de peso normal, têm diabetes, esse primeiro aqui à esquerda já revascularizado aos 60 anos de idade? Enquanto essas duas senhoras extremamente obesas, não têm nenhuma alteração metabólica. Até o HDL e o triglicerídeo delas são normais. Por quê? Qual é a diferença entre esses dois fenótipos? Vocês olhando, certamente vocês já estão, como bons médicos, bons clínicos, bons observadores, já estão percebendo a diferença. Mas eu vou tentar ajudar. E essa senhora aqui também de peso normal, não é uma obesa como as outras, ela também tem a doença metabólica, síndrome metabólica, diabetes, e também foi revascularizada precocemente logo depois da menopausa. Muito bem, então, eu desenvolvi a ideia que era descobrir ou tentar entender o enigma do magro metabolicamente obeso, ou, na linguagem inglesa, The Enigma of Normal Weight Metabolic and Health Patient. Isso aqui foi uma apresentação na Fundação Favarolo, em Buenos Aires. Então, aqui em 2011, pela primeira vez, eu cruzei com o primeiro estudo que associava escassez de gordura com a síndrome metabólica. Esse estudo aqui é uma associação de um alelo, RS, essa sigla toda aqui, próximo ao gene do receptor, do substrato do receptor da insulina, substrato tipo 1. Ele se caracteriza por baixo percentual de gordura corporal, mas vejam a associação deles com HDL baixo, todos esses pacientes apresentam HDL baixo, triglicerídeo alto, um índice de Matsuda baixo, ou seja, baixa sensibilidade à insulina, e aqui, no caso da adiponectina, a adiponectina baixa, o que é comum na síndrome de resistência à insulina. Mas ainda, logo após, um grupo, estudando, então, agora com dados do UK Biobank e dados do genoma humano amplo, encontraram ou fizeram um score de algumas variantes genéticas comuns que estavam associadas com resistência à insulina, essa associação com as medidas de insulina em jejum ou também pelo estudo de clamp de insulina. Esses pacientes se pareciam um lipodistrófico, então eles chamaram de lipodistrófico-like, ou semelhante ao lipodistrófico de hipertrofia parcial. Vocês estão vendo aqui que estava um aumento de risco de diabetes tipo 2 e um aumento de risco de doença arterial isquêmica coronariana. Então, esses genes associados com uma pessoa magra, mas fenotipicamente com a síndrome metabólica, tinha associação
com esses desfechos metabólicos. Outras variantes genéticas do mesmo grupo, ou dos mesmos bancos de dados, aqui também já incluindo o banco de dados da Finlândia, mostram uma coisa muito interessante. Esses pacientes foram estudados também com composição corporal com densitometria por DEXA, densitometria corporal. E vocês estão vendo um detalhe muito significativo lá em cima. Escassez de gordura nos membros inferiores, nas pernas. E embaixo, vocês estão vendo não só manifestações como, por exemplo, transaminases aumentadas, sugerindo um aumento de depósito de gordura no fígado. Ora, então, essas variantes genéticas comuns destacam, portanto, como é enunciado do slide que é sugerir, o papel fundamental da gordura nas pernas na gênese do diabetes tipo 2, independente do peso, ajustado para peso e índice de massa corporal. E mais ainda, aí aqui já é uma análise integrada de 52,5 milhões de SNPs, numa análise integrativa para entender a patologia da resistência à insulina. E vocês estão vendo aqui a associação dos principais SNPs em 8 lotes diferentes, associado com cintura abdominal e circunferência do quadril. Circunferência do quadril à esquerda e a cintura abdominal e diabetes tipo 2 à direita. Notem aqui é a cintura abdominal. Vocês estão vendo que não há aumento da cintura abdominal. Ou seja, não se trata de aumento do depósito de gordura na região central corporal. Agora, aqui vocês estão vendo a medida do quadril. A associação aqui, então, com o risco de diabetes tipo 2 é com a diminuição ou a escassez de gordura nos membros inferiores. Portanto, a medida do quadril. E eles estão associados com aumento de risco de diabetes tipo 2. Vou ser um pouquinho mais rápido. Esse estudo aqui também é com composição corporal com DEXA e mostra aqui o total de gordura, os quintis de gordura nos membros inferiores, vocês estão vendo aqui, ou seja, o quintil 1 em relação à referência tem apenas menos 324 gramas de gordura. O quintil 5 tem menos 712 gramas de gordura nos membros inferiores. E aqui à direita, vocês estão vendo o risco de desenvolver diabetes tipo 2 nesse grupo. Muito bem. A partir daí, então, a gente começa a entender o que é aquelas duas figuras, aqueles dois fenótipos que eu mostrei para vocês, de um magro metabolicamente obeso, é a escassez de gordura nos membros inferiores. Então, a incapacidade de engordar, de depositar gordura na região periférica do corpo, que é exatamente a região onde a gente pode e deve depositar a gordura tem que ser depositada no tecido subcutâneo, essa incapacidade de ser a teoria da expansividade do tecido adiposo. Hoje não é mais uma teoria. Todos nós temos um limite de expandir o nosso tecido adiposo. Isso é individual, é aquele que atinge o seu limite de expandir o seu tecido adiposo, vai depositar gordura onde não deve, ou seja, chamada gordura ectópica. E esse é o motivo do artigo que nós acabamos de apresentar, de publicar, ainda não está no prelo, né, mas já foi aceito para publicação e já está definido, na Diabetology and Metabolic Syndrome. Eu tenho a honra de ter o acadêmico professor José Suassuna como um coautor. Nós entendemos, depois que a American Heart Association publicou, em 2023, uma nova definição para a síndrome metabólica, que eles chamaram de CKM, ou Cardio Kidney Metabolic Syndrome. Então, sugerindo que a síndrome metabólica era associada com as doenças renais e cardiovasculares, e por suposto mas nós achamos que estava faltando alguma coisa nessa definição nova. Então, nós estamos propondo uma nova definição que nós chamamos de Cardio-Renal Diabetes and Liver Metabolic Syndrome. Ou seja, o fígado tem um papel fundamental na gênese das doenças metabólicas. Essa é a proposta. Eu vou resumir para terminar. Vocês estão vendo aqui um fenótipo com alguma dificuldade de depositar gordura na região de quadril e pernas. Essa gordura
portanto, libera ou não apreende o ácido graxo livre, não deposita sob a forma de triglicerídeo, aumenta a liberação de ácido graxo livre circulante, que vai se depositar em órgãos não apropriados para depósito de gordura. Portanto, gordura ectópica. Então, estou vendo aqui músculo, fígado, pâncreas, levando à disfunção das células beta, apoptose de células beta por lipotoxicidade. Ao fígado, o senhor já sabe o que é que vai causar: esteatose, esteatohepatite, pode evoluir para cirrose, mas antes disso, evolui para diabetes tipo 2. A nossa proposta e nossa discussão também, na discussão, quem tiver a curiosidade de ler o nosso artigo, vai entender que o fígado aqui digamos assim, é uma central metabólica da maior importância na gênese do diabetes tipo 2. Da mesma forma, vai se depositar em rim, levando à disfunção renal, doença renal crônica, por atuação, tanto por compressão do seio renal, do hilo renal, quanto por mecanismos outros de inflamação e fibrose. E, por último, deposita na região epicárdica e pericárdica, levando ao maior risco de doença cardiovascular aterosclerótica e, principalmente, talvez o mecanismo fisiopatológico mais importante aqui seja da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que se caracteriza por excesso de gordura na região epicárdica. Muito bem, era o que eu tinha para falar para vocês. Perdão se eventualmente passei do tempo, porque eu nem prestei atenção. Em conclusão, a obesidade é uma pandemia, é uma doença de base genética, poligênica e multifatorial, está associada com múltiplas morbidades, é a mais frequente causa de doença cardiovascular e de mortalidade por todas as causas no mundo atual. O enigma do magro metabolicamente obeso, portanto, é a escassez de gordura nas pernas. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado, Amélio, pela excelente apresentação. E você está absolutamente no tempo, sem problema nenhum. Nós vamos continuar com esse tópico extremamente instigante, que é a obesidade, com a palestra do professor Denizar Viana, que vai nos falar sobre políticas públicas para mitigar o impacto socioeconômico da obesidade no SUS. Boa tarde a todos e todas. Queria saudar os acadêmicos na pessoa da presidente, da ilustríssima presidente Eliette Bosquelar, os meus colegas médicos e médicas aqui presentes. Prazer estar aqui para a gente discutir um tema que seguramente, eu costumo dizer o seguinte: a obesidade está para o século XXI como fator de risco que o tabaco representou no século XX. Só que a dimensão desse impacto é muito maior e eu quero compartilhar aqui com os senhores e senhoras. Aqui minha declaração de conflito de interesse. Eu coloquei 4 eixos principais aqui para compartilhar com a audiência. A questão da necessidade da regulação governamental, aquelas intervenções populacionais que se mostraram custo-efetivas no combate ao sobrepeso e obesidade, a área específica de pesquisa, desenvolvimento e produção local dos agonistas da GLP-1, que realmente revolucionaram o enfrentamento dessas condições. E, por último, um alerta importantíssimo sobre o uso e comércio irregulado dos agonistas do GLP-1, que tem riscos para a saúde pública. Algumas contribuições do nosso grupo de pesquisa da UERJ, com algumas outras instituições, em particular aqui com o INCA, nós fizemos uma estimativa do custo da obesidade, do sobrepeso e obesidade, em relação a 11 tipos de câncer relacionados ao sobrepeso e obesidade. Isso é feito da seguinte forma: a chamada fração atribuível populacional, que é a relação entre o risco relativo e a prevalência daquela condição na população de interesse. Nós chegamos a uma conclusão de qual é a contribuição daquele fator de risco para o desfecho, nesse caso aqui, 11 tipos de neoplasias malignas. E depois estimamos o custo que isso representa. Nesse estudo em particular, o Ministério da Saúde, são os dados do federal, chamado dólar internacional, que é a chamada
moeda de paridade do poder de compra, em torno de 1,7 bilhões de dólares internacionais gastos anualmente com câncer. Desse total, isso dava, em termos da moeda de conversão, 3 bilhões de reais anuais que a União coloca para tratamento do câncer. Desses 3 bilhões, 710 milhões de dólares, por paridade de poder de compra, foram relacionados a essas doenças que têm obesidade, esses tipos de câncer, em que o fator de risco, obesidade e sobrepeso, se sobrepõem. Então, não é trivial o quanto isso representa de carga de doença. Isso também é um estudo nosso, e aí ele foi mais abrangente, ele não ficou especificamente com câncer, colocou doença cardiovascular e doenças osteoarticulares também, e chegou a uma conclusão de que, na totalidade do gasto com essas doenças no Brasil, do Sistema Único de Saúde, 20% estava relacionado a sobrepeso e obesidade como um fator de risco para esses desfechos. Aqui, um outro estudo também do nosso grupo, e aí fazendo uma estimativa de custo-efetividade, custo-utilidade, que leva em consideração a qualidade de vida também, ajustada, o anos de vida ajustados para a qualidade de vida, ele estimou que a intervenção com cirurgia bariátrica é extremamente custo-efetiva no obeso grave, e principalmente se ele tiver diabetes como comorbidade, mostrando que é uma intervenção populacional que nós temos que cada vez mais fomentar como um dos instrumentos para enfrentamento. E, por último, só para fazer essa síntese de alguns estudos, na área mais qualitativa, estudo feito na área de entender os artifícios que a própria indústria utiliza para aumentar o acesso da população a ultraprocessados e assim por diante. Só digno de nota nesse estudo, nós notamos que as empresas de fast food entenderam que uma forma de fazer o aumento do consumo, por exemplo, das suas bebidas açucaradas, era colocar novas categorias de bebidas. Por exemplo, você tinha de 300 e 500 ml, começaram a lançar 750 ml, porque aí passou o 500 ml a ser mais utilizado. São artifícios que, muitas vezes, as políticas públicas têm que identificar para poder fazer um enfrentamento. E aí esse é o gancho que eu queria obter aqui para compartilhar com a audiência. Sobrepeso e obesidade não vai se resolver só com ato médico. Nós precisamos de políticas públicas efetivas, a exemplo do que o Brasil já conquistou com a política antitabaco. Nós saímos de em torno de 80%, a professora Margarete Dalcomo aqui, que combate bastante essa questão, nós tínhamos uma prevalência de tabagismo em torno de 30% nos anos 80, isso caiu para 10%. Por quê? Porque houve políticas públicas que foram exitosas nesse caminho. Tributação, cerceamento do fumo em ambientes coletivos, tudo isso tem que ser feito e a obesidade tem que entrar nisso. Fazendo esse paralelo, nós temos um desafio maior agora, que é o combate à obesidade no século XXI. Isso se dá com políticas públicas. Publicação dessa semana do JAMA, mostrando a importância da conexão da ciência e tecnologia para encontrar os caminhos que a política pública tem que seguir para poder fazer frente a esses desafios. Nós temos que ter uma orientação da pesquisa no nosso país para entender as nossas realidades locais para fazer frente a sobrepeso e obesidade. Aqui uns dados, talvez, nosso grande desafio hoje, que são os ultraprocessados, um termo cunhado pelo professor Carlos Monteiro, que hoje já é adotado, inclusive, pela OMS. Quase que 20% hoje da energia consumida no Brasil, em termos de alimentos, vem de ultraprocessados. Isso é preocupante. Nós sabemos os malefícios que os ultraprocessados fazem para a saúde. Nós temos, principalmente nas áreas urbanas, uma penetração muito grande desses ultraprocessados. Adolescentes cada vez mais consumidores desses ultraprocessados, chegando a quase 50% das calorias consumidas por esse grupo etário. E crianças abaixo de 5 anos também, consumidoras disso. Então, nós temos que entender o problema, esse é um diagnóstico, sabendo que esse fácil acesso aos ultraprocessados, por questões de baixo preço, por questões de marketing, eles são muito sedutores e acabam levando a população a usar isso, acreditando, inclusive, que isso faz parte de um novo modelo de vida, em que é mais fashion utilizar um ultraprocessado em contrapartida de um alimento orgânico. Nós temos que combater isso
de uma forma bem organizada por parte das nossas políticas públicas. E eu quero começar pelo primeiro ponto, que eu acho que é crucial, e aqui o entendimento. Todos os países que conseguiram avançar em termos de mitigar a obesidade começaram pela tributação, tributar o ultraprocessado e favorecer, e de alguma forma subsidiar o alimento que é um alimento orgânico, que é um alimento mais saudável. E aí é um ponto fundamental que basta olhar as pesquisas sociais. Cada vez mais a população de baixa renda é que tem mais obesidade. Por quê? Porque isso aqui é uma questão muito crítica. Toda vez que nós temos uma política tributária que tributa mais consumo em detrimento da renda, o que acontece? Isso é chamado, os economistas chamam isso de uma tributação regressiva. Ela penaliza mais as baixas camadas sociais, porque elas dependem do consumo e o impacto que aquele alimento tem no seu orçamento, ele é muito maior comparado aos segmentos mais favorecidos. Então, nós temos que avançar nisso. A atual reforma tributária avançou na questão das bebidas adoçadas, mas não está avançando na questão dos ultraprocessados. Nós temos que aproveitar uma casa como essa, como a Academia Nacional de Medicina, para orientar os nossos gestores, formuladores de política de saúde em relação a isso. Outras questões importantes onde nós avançamos, a questão regulatória da Anvisa, a rotulagem para que a população fique familiarizada do impacto que esses alimentos têm na sua saúde, em termos do que se tem de incremento de açúcar, de sódio e assim por diante. Tudo isso é um contexto que não existe uma bala de prata para resolver. Nós temos que criar estratégias paralelas para poder avançar nisso. Guias alimentares para as crianças. A grande intervenção, isso vale para outras áreas, acontece na infância, onde a gente cria hábitos, e aqui nós estamos numa plateia de médicos, sabemos o quanto é difícil mudar hábitos de vida de um indivíduo. Nós temos que começar isso na infância. E esse é um estudo muito interessante que analisou as revisões sistemáticas com meta-análise da Cochrane. Qual era o momento ideal da intervenção em relação à prevenção da obesidade? E se mostrou o seguinte, foram quase 200 ensaios clínicos controlados, randomizados, em vários países, e mostrou que intervenções de dieta, atividade física e a combinação de dieta e atividade física, ela funciona na escola. Nossos governantes têm que entender que essas ações têm que começar na escola. Inclusive, outras áreas. Era uma discussão, nós temos baixos índices de vacinação agora acontecendo e alarmando a população. Onde é que você vacina mais? É na escola. Isso aconteceu com o HPV, é só pegar o histórico do HPV. Quando as primeiras doses de HPV foram feitas na escola, a cobertura foi excelente. Nós temos que discutir isso, porque isso é uma realidade. Não esperar que o adolescente se desloque para um posto de saúde. E é exemplo disso, essa é uma política que já se mostrou, que as evidências mostraram que a intervenção tem que acontecer na escola. É ali que a gente muda o hábito de vida. E ainda dentro das políticas públicas, é criar a linha de cuidado, e isso foi feito pelo Ministério da Saúde, a linha de cuidado que prevê a chegada desse paciente na atenção primária, o que a atenção primária tem para fazer por esse paciente, qual é o momento de referenciar esse paciente para uma atenção especializada. O atual governo tem uma preocupação muito grande no acesso ao especialista, o grande gargalo do SUS é o acesso ao especialista. E esse governo está entendendo que tem que buscar, inclusive, recursos na iniciativa privada para poder suprir essa realidade. Essas linhas de cuidado existem, devem ser cumpridas, porque é uma forma da gente poder também criar uma oferta de tratamento para a população. Em relação à terapia medicamentosa, que nós estamos vivendo uma revolução com os agonistas do GLP-1. Esse é o histórico recente da tentativa de se colocar isso disponível no SUS, tanto a liraglutida como a semaglutida. Houve uma negativa inicial, e não é um problema de evidência, todos nós sabemos que as evidências são robustas em relação aos benefícios em várias áreas que esses medicamentos proporcionam. O problema é financeiro, e é óbvio que é, porque imaginar uma doença, como o professor Amélio já mostrou, com a prevalência que tem, não é trivial oferecer medicamento para ele. Então, nós temos que buscar caminhos para suprir essa questão, para fazer esse enfrentamento. E um ponto, essa é uma medida governamental,
é a criação de programas que incentivem a produção, a pesquisa, desenvolvimento e produção local dessas terapias. Um deles é o chamado PEDIL, o Programa de Desenvolvimento de Inovação Local. Ele vem na sequência, alguns estão familiarizados, chamado com PDP, que é as chamadas parcerias para o desenvolvimento produtivo, que nada mais era que uma transferência tecnológica de uma molécula produzida por uma Big Pharma fora do país e passava a ser produzida aqui no Brasil, com um acordo com o governo, que passava a ser um comprador daquela molécula. Agora a gente tem um mecanismo, um instrumento, esse instrumento que fomenta a inovação local para que a gente possa avançar. Isso tem avançado. Recentemente, o presidente Lula prestigiou o lançamento de uma das fábricas dedicadas à produção local, já com peptídeos sintéticos para semaglutida. Semaglutida tem uma previsão de vencer a patente em fevereiro de 2026. Nós temos que ter alternativas para poder oferecer medicamentos que fazem a diferença para a população do SUS. E esse é o ponto, porque nós sabemos das dificuldades do enfrentamento em relação a um medicamento que, quando ele ainda é monopólio, toda discussão de preço fica fragilizada por parte do Ministério da Saúde, apesar de todo o poder de barganha que o Ministério tem na compra desses insumos. Isso aqui é uma publicação da Exame mostrando que essa molécula particular, o agonista da GLP-1, com valores diferentes em diferentes países. Essa é uma outra discussão que a gente tem que ter do nosso modelo de precificação, que o SUS, como sistema de acesso universal, ele é o maior sistema em termos de população que se beneficia desse sistema, com mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos que ter cada vez mais mecanismos para conseguir essa redução nas moléculas, inclusive quando as moléculas chegam aqui. E um ponto importante que eu queria chamar a atenção aqui, talvez seja um desafio hoje para nós, que é a questão do preço, é o nosso modelo de regulação de preço no país. Nós temos uma Câmara interministerial chamada CEMED, que faz essa precificação. O Brasil, como vários outros países, regula preço de medicamento. Até o presidente Trump está reclamando de preço nos Estados Unidos. Imagina só como é que a situação está chegando, porque lá não tem regulação de preço. Os Estados Unidos têm os maiores preços de medicamentos no mundo, representam quase 50% de todo o mercado mundial de medicamentos. Nós temos 4 grandes tipos de modelos de regulação, um chamado precificação baseada em referência, tanto internacional quanto local, e é o modelo atual nosso da CEMED. Ele se baseia numa cesta de 9 países para identificar o país com o menor preço, e esse preço do Brasil não pode ser maior do que o menor preço dentre esses 9 países. Mas qual é o problema? Qual é a armadilha que existe nisso? Se o medicamento é lançado só nos Estados Unidos e depois ele pede registro aqui, qual é o único preço que a gente tem de referência? Estados Unidos. Isso está acontecendo com algumas terapias gênicas, aconteceu recentemente, fora dessa área terapêutica, mas distrofia muscular espinhal, um medicamento de 17 milhões de reais, uma terapia gênica, porque o preço de referência é dos Estados Unidos. Então, a gente tem que procurar outros mecanismos. Existe uma precificação baseada em custo, que eu vou rapidamente mostrar aqui, que ela faz mais sentido. Vamos custear o quanto, passo a passo, da pesquisa e desenvolvimento de uma nova molécula, fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, manufatura, custo capital da empresa, moléculas que são perdidas no processo, né, de pesquisa e desenvolvimento, e vamos chegar a um valor nisso aqui. Esse é um modelo que faz mais sentido e deveria ser demandado por parte daquele que está querendo registrar um medicamento e que isso fosse apresentado. Existem outros modelos de precificação, ou baseada no valor terapêutico, quando você faz uma comparação com uma molécula existente, e uma precificação chamada baseada em valor. Tem sido muito utilizada pela indústria farmacêutica, principalmente pelas Big Pharmas. O que isso acontece? Ela projeta no tempo o quanto aquela molécula vai reduzir de morbidades, de hospitalização, e traz a valor presente um preço baseado na expectativa futura. Existem muitas incertezas no futuro, mesmo que você crie mecanismos financeiros de desconto para trazer valor presente. Então, esse é um desafio que nós temos que levar, e só para dar uma ideia, a precificação baseada em custo, ela faz mais sentido. E aí seria mais ou menos isso aqui, onde a gente tem um modelo de precificação baseado em todas as etapas de pesquisa e desenvolvimento, no número de pacientes elegíveis para aquela molécula no período de patente,
No custo de manufatura, a produção propriamente dita, a margem de lucro, e assumido aqui também 20%, que foi o modelo que foi preconizado, é um grupo holandês que previu isso aqui, e chegou uma conta para poder dar mais transparência a isso. Eu queria destacar isso porque preço é uma condição necessária, não é suficiente, mas é uma condição necessária para a gente dar acesso à população a essas terapias. E nós temos que ser muito claros e tem que haver muita transparência nessa discussão com a indústria farmacêutica, que nós temos que ter uma métrica que possa, e esse é o preço justo, o Fair Price é uma iniciativa da OMS que possa garantir o incentivo à inovação, que a indústria faz muito bem, e há riscos com isso, mas que também garanta o acesso da população àquelas condições. E só para finalizar, um ponto importante, isso aqui é recente, o professor Amélio participou também dessa iniciativa, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Nós estamos presenciando o acesso da população a medicamentos manipulados, agonistas de GLP-1, fora do modelo da regulação tradicional, das moléculas que passam por todo o crivo da regulação da Anvisa, onde nós não temos controle de importação, controle dessa receita e assim por diante. Isso aqui é muito sério. Eu acho que, mais uma vez, a academia tem a oportunidade de se manifestar sobre o que está acontecendo em relação a isso, porque esse pode ser um grande problema de saúde pública, a gente não sabe o que está sendo manipulado e as pessoas estão utilizando injetáveis com esses manipulados. Bom, eram essas minhas contribuições. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Denizar, pela excelente apresentação. E eu quero dizer que nós estamos, no momento, pedindo financiamento à FINEP e à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, para que a academia possa fazer seminários aqui na academia com profissionais de saúde, e numa linguagem um pouco mais acessível, que então a academia sair, digamos assim, da sua torre de marfim e chegar mais próxima da população e falar de doenças prevalentes e como nós podemos fazer para prevenir que essas doenças aconteçam. As duas conferências estão abertas para discussão. Por favor. Acadêmica Mônica Gadelha. Senhora presidente, acadêmicos, senhores presentes, parabéns, as apresentações foram ótimas. Amélio, quando você falou muito dessa parte do magro, né, metabolicamente obeso, não sai da minha cabeça o Cushing. Você sabe que eu trabalho demais com Cushing, e é exatamente esse perfil de paciente, né? Você acha que isso é porque o cortisol inibe algum gene importante? É como o cortisol metaboliza lipogênese, lipólise? Qual que você acha que é o paralelo do magro metabolicamente ruim, assim, que não é o Cushing, e o paciente com Cushing, que tem um risco tão grande de tudo, né? De esteatose? É exatamente o mesmo paciente. Obrigado pela pergunta, acadêmica Mônica. Você sabe que eu também trabalhei com um modelo de Cushing para avaliar os obesos, chamados obesos centrais, obesidade visceral. Nós fizemos, então, estudos com ressonância magnética, tomografia computadorizada, medindo o volume da adrenal e o teor de gordura visceral. A proposta, a ideia era entender o inverso, não o magro metabolicamente obeso, mas o obeso ou a obesa central, principalmente. Quer dizer, a proposta, nesse caso, é o inverso. Quer dizer, que nós, sob estresse cotidiano, as pessoas que menos se adaptam ao estresse, hiperativam o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, e esse eixo hipotálamo e hipófise adrenal perde o seu ciclo, o seu ritmo circadiano. Com isso, a exposição ao cortisol é maior durante as 24 horas. Essa era a proposta do professor Per Bjorntorp, em Gotemburgo,
E nós imaginamos o seguinte: se ele está correto nessa suposição, essas pessoas devem ter um aumento do volume da adrenal. Se esse eixo hipotálamo está aumentado, e nós fizemos esse estudo, está publicado, nós mostramos que sim, há uma relação entre a gordura visceral e o tamanho da adrenal, o volume da adrenal, em especial nas mulheres diabéticas. Nós cotejamos mulheres obesas pareadas por índice de massa corporal, idade e peso, e obviamente por sexo, e mostramos que as diabéticas têm um aumento do volume da adrenal. Então, não é bem o modelo, de fato, do Cushing, o que seria o inverso. Mas uma coisa você está certa. No Cushing, no excesso do hipercortisolismo, nós temos concentração de gordura central, mas escassez de gordura periférica. Membros superiores em especial, membros inferiores também. O que é curioso, Mônica, aqui estou acabando, o que é curioso é que agora saiu um estudo publicado no Diabetes Care, muito interessante, acerca dos pacientes diabéticos de mau controle. Eles procuraram ver se havia um hipercortisolismo nesses pacientes. Então, nós lá atrás, eu acho que estávamos com razão em estudar essas pessoas. E mostraram que há uma prevalência de 22,3 ou 23,2% de pessoas com hipercortisolismo diabético sob mau controle. Então, a lição prática disso é: pacientes de diabetes tipo 2 com mau controle, fazer uma investigação se não tem hipercortisolismo. Mas, infelizmente, no magro metabolicamente obeso, não. Eles são mais um lipodystrophic-like mesmo. Acadêmico Antônio Egídio Nar. Senhora presidente, senhor secretário-geral, senhores e senhoras acadêmicos, quero parabenizar pela organização do simpósio, parabenizar os dois apresentadores da tarde, que foram excelentes. A minha questão eu quero ouvi-los um pouco mais a respeito da mente do obeso, porque, no meu ponto de vista psiquiátrico, o obeso tem um comportamento alimentar que está muito ligado à área emocional dele. É difícil saber se a pessoa tem uma mente, uma sensação de prazer diferente que leva a comer mais, ou se o hábito de comer mais e o prazer resultante disso muda a mente do obeso. Um caso que eu cito frequentemente, na época que a cirurgia bariátrica estava na moda, uma conhecida minha obesa resolveu fazer a cirurgia bariátrica e o médico, a equipe, falou para ela que ela não estava no peso para fazer cirurgia bariátrica, tinha que fazer dieta, regime. Doutor, mas quanto falta? Faltam X quilos. Então, ela começou a comer mais para fazer a cirurgia bariátrica. Fez a cirurgia bariátrica, emagreceu no pós-cirúrgico e engordou de novo. Hoje ela abusa de semaglutida, usa semaglutida pirata e não há como controlá-la em relação a isso, já tendo perdido a consciência 3 ou 4 vezes, foi encontrada pela família desacordada e provavelmente pelo abuso de semaglutida. Queria saber a opinião de vocês em relação ao quanto que a mente do obeso dificulta tudo isso que foi mencionado aqui e influencia a manutenção, o comportamento anômalo deles. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, acadêmico. Certamente há um componente psicoemocional importante nas pessoas portadoras de obesidade. Nós hoje estamos mudando a nossa forma até de falar sobre obesidade, utilizando termos que não sejam estigmatizantes, a forma de abordar o próprio paciente que não sejam estigmatizantes, já que eles próprios têm uma grande auto-estigmatização. O que eu acho, e acho que a ciência de alguma maneira suporta isso, é que as manifestações psicoemocionais do paciente convivendo com obesidade são mais consequências do que causa da obesidade. Quando nós estudamos, por exemplo, alguns modelos monogênicos de obesidade, por óbvio, eles têm um comportamento alimentar aberrante, né? Tem um excesso de... Essas pessoas são frequentemente confundidas com distúrbio de comportamento alimentar ou transtorno de comportamento alimentar transitório, né? Os binge eatings.
O PDITA existe, mas a minha pergunta é, como a gente trata essas pessoas? Quer dizer, como é que eu vou tratar um paciente que expressa um transtorno alimentar compulsório transitório, diferente do obeso, portador de obesidade, que não expressa esse coisa? É igual, no meu modo de entender, é igual. A expressão do estresse que nós comentamos há pouco é extremamente alta. Se você me perguntar hoje, quais são as principais influências ambientais na gênese da obesidade? Todo mundo vai dizer exposição à comida, o Denizar acabou de mostrar aqui, está correto? Exposição ao alimento, sedentarismo, que mais? Mais nada. Eu digo, e o estresse? Todo mundo esquece do estresse. 70% das pessoas portadoras de obesidade que se apresentam no consultório estão sob algum grau de estresse e sob algum humor depressivo. Não são depressivos, não é uma depressão, mas chama-se humor depressivo. Você conhece isso tão bem quanto eu. Então, eu tenho dificuldade de entender como gênese, como mecanismo, mas tenho extrema aceitação de entender como consequência do estado de obesidade. Só um momento, acadêmica Mônica. Acadêmico Brandão, por favor. Excelentíssima presidente, caros confrades, confreiras. Professor Amélio, eu queria fazer uma observação e aproveitar e fazer uma pergunta. Né? Você fez uma publicação, está impressa essa publicação, sobre a síndrome do diabetes cardiorrenal e colocou aí a importância muito grande do fígado como órgão regulador de toda essa doença metabólica associada à esteatose hepática. E a gente tem visto isso com muita frequência no dia a dia, aqueles pacientes que estão desenvolvendo não só esteatose, esteatohepatite, mas evoluindo para as complicações, cirrose, carcinoma hepatocelular. Eu sou hepatologista, então eu tenho visto isso com muita frequência. Mas uma coisa que também está me intrigando é, nesses pacientes que têm síndrome metabólica, a possibilidade de evolução com manifestações neurocognitivas. Eu fiquei um pouco, então, ao mesmo tempo, preocupado. Perdão, manifestações? Neurocognitivas. Eu fiquei um pouco curioso, participando de um simpósio da Novo Nordisk, em que ela disse claramente que a empresa tem dois interesses, obesidade e demência. Ela tem muito interesse nessa área de Alzheimer, doenças neurocognitivas, né, e obesidade. E nós passamos há mais ou menos 2 anos a trabalhar lá no Hospital Gafré com essas manifestações neurocognitivas de doenças do fígado, particularmente doenças virais, em que o vírus ele é neurotrópico, ele atravessa a barreira hematoencefálica. Mas a doença metabólica não é uma doença viral, ela é uma doença metabólica. Mas essa doença tem um estresse oxidativo, ele tem um processo pró-inflamatório de tal modo que ela também pode provocar citocinas pró-inflamatórias que vão atravessar a barreira hematoencefálica. Então, a gente está orientando uma tese de mestrado na faculdade na avaliação neurocognitiva de pacientes com síndrome metabólica. E a gente está percebendo que esses pacientes têm déficit de atenção, têm déficit de concentração. Então, eu imagino, e aí é uma questão mais provocativa, talvez num próximo artigo seu, você vai colocar a síndrome metabólica, diabetes, manifestações cardiorrenais e hepáticas e neurocognitivas. Estou aqui diante da maior autoridade viva na área de cognição, que é o professor Antônio Egídio. Eu acho que essa é uma área que a gente tem que se debruçar. Eu tenho visto pacientes com doença metabólica com fibrose grau 0, F0. Ou seja, para aqueles que não conhecem o assunto, fibrose grau 4 é cirrose. O paciente com fibrose grau 0 faz a elastografia, não tem nenhuma evidência de cicatrização ou de fibrose. E esses pacientes são mais lentos, têm um déficit de concentração, de atenção, de memória. Então, fica aí essa pulga atrás da sua orelha para a gente começar a pensar em escrever um artigo sobre, no futuro, alterações cognitivas também. Era isso. Obrigado. Eu vou pedir aos nossos nobres colegas aqui, acadêmicos, o José Egídio, o Antônio Egídio e o próprio professor Brandão, para serem coautores, porque vocês escrevem e eu dou um nome, porque esse tema seria muito áspero para mim.
mas de alguma forma, sim, há uma relação de causa e efeito, ou pelo menos uma associação epidemiológica entre as demências, em especial a doença de Alzheimer, com a síndrome de resistência à insulina, ou seja, com a síndrome metabólica, e mais ainda com os pacientes portadores de diabetes, ou seja, a presença de diabetes, a presença de síndrome metabólica parece antecipar as deficiências cognitivas das pessoas através do tempo e da gravidade da doença. Então, é fato. Em relação ao fígado, eu não teria, enfim, condições de responder especificamente em relação a aspectos cognitivos comportamentais, mas se eu digo para vocês que o fígado está nas doenças hepática, esteatótica, metabólica, né? Ou seja, no que se chamava de não-alcoólico fatty liver disease, que todo mundo sabe agora passou a se chamar metabolic associated steatotic liver disease. Nesse aspecto, sim, eu acho que as coisas começam por aí. Eu posso afirmar para vocês, sem muito medo de errar, que o fígado, se não é a causa do diabetes tipo 2 via distúrbio do metabolismo da glicose, via alterações da distribuição de gordura, ou seja, o tecido adiposo, para mim, estaria sempre na base da pirâmide. Mas o fígado é um mecanismo importantíssimo para a gênese do diabetes. Então, olha, existem inúmeras meta-análises hoje, cada vez mais, com um número enorme de 129 estudos meta-analisados, mostrando que a esteatose vem antes do fígado, do diabetes, né? O senhor sabe disso. Depois, o fígado produz pelo menos 13 hepatocinas associadas com o metabolismo, uma das quais, a fetoína A, tem um estudo de randomização mendeliana mostrando que a fetoína A é causal, ou seja, a fetoína A geneticamente prevista é causal para diabetes tipo 2. E ela é o principal, ou talvez a principal hepatocina na situação de esteatose aumentada, né? Então, temos vários possíveis mecanismos. Seria uma outra palestra, uma outra aula, e se vocês quiserem, eu me sinto desafiado para vir falar aqui que o diabetes tipo 2 é uma doença do fígado. Acadêmico Maurício Magalhães. Depois, acadêmica Mônica Gadelha. Excelentíssima presidente, secretário-geral, meus queridos amigos Denizar e Amélio, parabéns pela apresentação. É apenas um comentário, uma sugestão, presidente. Eu acho que o professor Denizar levantou um aspecto muito importante, que é a educação das escolas. Eu acho que se a academia está com esse projeto de trabalhar com os profissionais de saúde, no sentido de dar uma educação, de um ponto de vista, num nível um pouco mais adequado, eu penso que os profissionais da Secretaria de Educação, os professores, também deveriam entrar, de alguma maneira, nesse projeto para que a gente, talvez, efetivamente alcance um público-alvo extremamente importante, que é a criança, e a professora, sem dúvida, vai ter muitas delas são diretores de escola, podem interferir na dieta que é servida. Então, eu acho que é todo um trabalho de educação. Eu acho que a academia, sem dúvida, pode e deve liderar um movimento nesse sentido. Só isso, presidente. Muito obrigado. Eu acho que nós temos que aproveitar a nossa credibilidade de quase 200 anos de existência e chamar os professores também, principalmente das escolas públicas, muitas das quais as crianças não têm nenhum conhecimento sobre várias verduras, legumes e mesmo frutas. E eu acho que a gente tem que fazer algum tipo de ação com relação a isso. Acadêmica Mônica Gadelha, por favor. Meu comentário agora para o Denizar. É assim, eu tenho uma atitude muito, obviamente, crítica, né, a esse uso dessas fabricações de GLP-1, já usar insulina no lugar,
sobre os implantes hormonais. A nossa área de endocrinologia, eu acho que ela é campeã nisso. Mas eu queria saber a sua posição da população, porque, para mim, os médicos picaretas, desculpe a palavra, mas não ortodoxos, eles só existem porque tem público, porque tem palco para eles. E a maioria que usa isso sabe que isso está errado. A população não é anjinho, sabe? Não é uma população ignorante, não é uma população sem conhecimento, é uma população que está indo atrás de facilidade, que mesmo sabendo que faz mal, vai querer. Eu vejo isso no consultório o tempo todo, chega já quase querendo mandar o que eu vou prescrever e sai muito frustrado. Então, a gente assiste no Brasil o uso do GLP-1 por pessoas que não querem ir para a academia, que não querem fazer dieta, que não são obesos, que não têm sobrepeso com comorbidade, mas que já estão na fila do Mounjaro. Então, assim, para mim, tinha que haver também algum grau de não é nem conscientização, não sei, eu queria ouvir a sua opinião. O que essa população merece? Porque é elas que dão palco para esses médicos. Esses médicos não estariam aí milionários se não tivesse uma população batendo palma para eles e querendo ver quantos seguidores eles têm no Instagram e não vendo mais o Lattes de ninguém. Então, vale mais um Instagram do que um Lattes. No lançamento do Mounjaro, pergunta se os professores da UFRJ estavam. Não estavam, mas um monte de médico que tem 100 mil seguidores no Instagram estavam. Eu mandei uma nota oficial para a Lili sobre isso. Eu falei, o que vocês acham da vida? Para vocês interessa vender os QOLs, os Key Opinion Leaders, que se dane. Interessa quem prescreveu muito e quem vai prescrever muito da sua droga. Seja com indicação ou sem. Mas o cofrinho tem que rodar. Então, eu acho que isso é muito complexo, e a população é muito participante disso, principalmente a classe média e alta. E a alta é a mais, né? Fica trazendo o Mounjaro de Londres, a pessoa quer perder 2 quilos para entrar num vestido, toma Mounjaro, sabe? Então, eu queria assim, ouvir a sua opinião sobre essa população, que eu acho que isso é muito no Brasil. Eu tenho vários amigos, como nós todos aqui temos na Europa e nos Estados Unidos, eu tenho portuguesas rodando no ambulatório, elas estão impressionadas com o que é o Brasil nesse negócio de implante, de chip, de Mounjaro, de não sei o quê. Então, eu acho que a população é muito responsável, sim, de classe média e alta. Obrigado, professora Mônica, pela sua pergunta. Eu vou até fazer um paralelo. Eu era secretário de Ciência e Tecnologia do ministro Mandetta. Eu vivi os primeiros meses do embate da cloroquina, que, mal comparando, era isso também. Era um grupo que não tinha as evidências para justificar uma demanda, uma política pública totalmente inadequada. Eu penso o seguinte, por isso é que tem que ser uma política pública, que você tem que envolver o Ministério da Justiça, você tem que envolver o Ministério da Fazenda, você tem que... A questão que o acadêmico Maurício levantou, letramento da população, que começa nas escolas. Mas tem um ponto importante, eu acho que chamou bem a atenção, que esse boom dos agonistas GLP-1, que estão sendo utilizados muitas vezes de forma inadequada, eles têm uma população intelectualmente diferenciada. Isso cabe, nós temos que contar com os nossos conselhos, né, de medicina, nossas sociedades médicas, para ter um embate muito forte em relação a isso. E, mais uma vez, a Academia Nacional de Medicina tem a maior legitimidade para esse enfrentamento, porque certamente nós estamos causando mais danos do que benefícios em muitas dessas condições. E os relatos são relatos, aí, muitas vezes, no varejo. Tem que se discutir isso de uma forma muito séria. Eu trouxe isso como fechamento dessa discussão, que eu escuto. Eu hoje estou no outro lado, estou numa discussão mais de populações, mas eu escuto dos colegas que estão no dia a dia assustados com essa proliferação de acesso de algo que não tem a regulação que um medicamento que passa por todas as etapas, que foi no caso do medicamento da Novo Nordisk, ele sofre o que está certo por parte da Anvisa. Nós não temos desse lado. Eu acho que o caminho nesse sentido é que os nossos colegas eles têm que ter um monitoramento do conselho que orienta a sua prática, as sociedades médicas que defendem a ciência, a Academia Nacional de Medicina. Porque eu não vejo, ou vai virar um caso de polícia e vai ser exigido todo um embate em relação à importação inadequada desses insumos, porque a gente não tem controle disso aí.
a exemplo de outras áreas que a gente está assistindo. Então, realmente é um caso de saúde pública, mas é que envolve outras áreas que tem que se mobilizar por isso. Bom, eu agradeço a presença de todos e convido a todos para continuarmos a discussão no nosso chá acadêmico. Voltamos pontualmente às 18 horas.